Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós trabalharemos com a atividade prática 5, que é uma atividade de aplicações da bioinformática. Primeiro, nós vamos ver algumas informações adicionais do Uniprot, que também estão relacionadas com essas aplicações, e posteriormente nós teremos uma etapa de aplicação de conhecimento. Então, eu vou seguir o nosso relatório aqui, o nosso roteiro, para a realização dessa atividade. Primeira coisa que o roteiro pede é que a gente abra o Uniprot através desse link. Quem tiver já registrado no buscador pode pegar, né? Mas podem clicar nesse link e abre o Uniprot. Lembrando que esse Uniprot é um site, é um banco de dados para proteínas, né? Nós temos aqui um banco de dados secundário que tem uma curadoria já nas informações que são disponibilizadas. E aqui nós pedimos para que o aluno busque essa sequência aqui, que é uma sequência de uma proteína. Então, nós vamos colar aqui, clicar em Search ou clicar no Enter e ela vai abrir, então, a sequência de proteína. Lembrando que cada código é exclusivo de uma sequência, então nós não teremos uma lista de proteínas aparecendo, nós teremos uma única proteína relacionada, né, a cada sequência. E aí nós vamos responder aqui algumas perguntas. Primeiro, ele pergunta em qual organismo essa sequência, essa proteína é codificada. Então, essa é uma proteína, spike, é uma glicoproteína do SARS-CoV-2, que é o vírus responsável por causar a COVID-19, né? Então, ela é codificada pelo SARS-CoV-2, mas ela não é sintetizada pelo SARS-CoV-2, porque o SARS-CoV-2 não tem essa capacidade, né? Os vírus não são células, eles não têm essa capacidade de sintetizar moléculas. Ela é sintetizada, então, pelos seres humanos ou algum animal, né, que esses vírus eventualmente consigam infectar. Mas a codificação vem aqui do genoma do SARS-CoV-2. Qual a função dessa proteína? Então, vocês vejam que aqui nós temos um grande texto com relação à função. Essa é uma proteína já bastante conhecida, desde que ela foi identificada, a gente sabe que ela tem esse processo que ajuda na parte de acoplamento, né, reconhecimento pela célula, que faz com que a gente tenha uma infecção maior ou menor, né, dependendo dessa condição dessa proteína spike, dependendo da formação, da organização dela, da sequência que ela tem. E baseado nisso, né, a gente tem muitas informações aqui. Claro que a gente poderia procurar um artigo, procurar uma referência bibliográfica, mas para muitas das proteínas nós já temos aqui uma função bem descrita, né, bem caracterizada. Bom, aí ele pede para que a gente analise o tópico mutagênesis. Antes de analisar esse tópico mutagênesis, eu vou mostrar para vocês que nós temos diversos links aqui. Então, nós temos links com relação à anotação da função dessa sequência, com relação aos receptores, né, a questão de outras proteínas que sejam parecidas, a questão dos processos biológicos. Então, se vocês clicarem aqui, eu sugiro que cliquem com o botão direito e abram em nova guia para não fechar isso aqui. Vocês vão encontrar outras informações adicionais, algumas do próprio Uniprot, outras informações que estão relacionadas a outros bancos de dados, outras ferramentas que o Uniprot consegue fazer esse link. Aqui nós temos algumas palavras-chave, a taxonomia, no caso da Covid-19 a gente já tem bastante história, né, sobre ele, mas é interessante quando começar a trabalhar com uma planta nova, uma espécie nova, procurar aqui essa parte da taxonomia. A questão da localização, topologia, a patologia e a parte da biotecnologia, né? Questão de uso biotecnológico, são muitas informações que são disponibilizadas aqui. Esses bancos de dados secundários, pessoal, eles são bancos de dados muito ricos. Eles não têm uma quantidade de sequências tão grande quanto os bancos primários, mas as sequências que eles têm uma quantidade de informação muito boa. Por isso que eles são bancos muito úteis, né? Quando a gente quer não descobrir uma quantidade grande de sequências, mas quando nós queremos descobrir muitas informações sobre aquelas sequências. E aí nós vamos para esse tópico aqui de mutagênesis. Eu peço que vocês colhem aqui o print da tabela, para que eu saiba que vocês estão chegando, né? Isso é uma coisa que a gente tem feito sempre nos roteiros, chegando ao mesmo resultado que eu, as mesmas telas que eu. E aí vocês vão responder algumas perguntas. A primeira pergunta: alguma modificação, alguma mutação, já foi identificada nessa proteína? Então, a gente amplia aqui um pouquinho.
nós percebemos que se nós temos uma tabela, né, de mutações, é porque sim, já foram identificadas, né? E quais são essas mutações, né? Nós temos aqui as posições em que essas mutações foram identificadas. Então, aqui, ó, 69 e 70, nós tivemos modificações com relação a algumas mutações mesmo que vão acontecendo dentro da proteína, né? Com relação aos aminoácidos que compõem essa proteína. Aqui nesse gráfico, vocês percebam que ele vai avançando, né? Ou seja, aqui as mutações não que foram identificadas primeiro, mas que estão identificadas nas regiões mais iniciais da proteína, na sequência da proteína, aqui mais intermediária, aqui mais no final da sequência proteica, né? Dos aminoácidos que compõem essa proteína. Então percebam que algumas mutações de um aminoácido, uma troca, né, de um aminoácido pelo outro, essa é a mutação que aconteceu com a maior frequência. Mas nós temos uma mutação aqui, ó, de 6 aminoácidos, por exemplo, que é o aminoácido 679, 80, 81, 82, 83 e o 84. Todos esses 6 sofreram modificações e aqui ele coloca as siglas, né? Cada letra representa um aminoácido que teve, então, essa mutação. Nós podemos associar, acessar as publicações relacionadas e perceber aqui no gráfico o trecho da proteína que sofreu essa mutação, e aqui no final ele tem um número, né, de mutações de aminoácidos que sofreram mutações nessa proteína, nessa sequência analisada. Outra sequência aqui também um pouco maior, aqui nós temos então algumas perdas, né, algumas, acho que tem uma adição também ali em cima, e a gente vai percebendo, né, como tem algumas que tiveram um aminoácido diferente, 2, 3, 4, isso vai sendo variando, né, de acordo com a sequência que foi analisada, e a gente sabe que esse vírus realmente é um vírus que sofreu uma grande taxa de mutação. Todos os vírus sofrem mutações, todos os seres vivos também sofrem, mas nos vírus que contêm material genético RNA, nós sabemos que as mutações elas acontecem com maior frequência, né, porque as enzimas RNAs polimerases não fazem essa revisão, e aí a gente tem uma taxa de mutação maior. Então, aqui nós vamos responder essas perguntas: se já foi identificada a mutação, se elas atingiram um único aminoácido. E aqui ela está fazendo uma afirmação, né? Podemos dizer que as mutações que atingiram um único aminoácido não são relevantes e não produzem efeitos ou interações diferentes na proteína com o ambiente celular? Sim ou não, né? Por quê? Então, isso eu vou deixar que vocês respondam, porque às vezes a gente tem aquela falsa impressão de que se a mutação for pequena, se for um aminoácido só, nós teremos, né, nada de alteração ou pouca alteração. Então, eu já vou dar um spoiler, né, da resposta para vocês, mas aqui também já estão descritas algumas coisas que podem acontecer com relação a essas mutações, né? Então, aumento da resistência aos antibióticos, aumento da afinidade, né, dessa ligação com as células humanas. Então, isso realmente pode acontecer, fazendo com que a função dessa proteína seja alterada mesmo com um único aminoácido diferente. Agora, para responder as seguintes perguntas, vocês vão usar como base a proteína que tem o maior número de aminoácidos mutantes. Como eu acabei de mostrar para vocês, essa sequência aqui, né, tem 6. Então, ela representa a mesma proteína, mas esse é o maior número de aminoácidos que foi identificado aqui na sequência, né, com mutação. Bom, aí pergunta qual é a maior sequência. Podem colocar os aminoácidos propriamente ditos, tá? Essa é a sequência que sofreu essa modificação. Quantos aminoácidos estão diferentes da proteína original, né? Nós temos aqui uma indicação dos que trocaram, nós temos aqui uma informação na tabela, né, com relação ao comprimento dessa mutação, e aqui ele afirma que são 6. Qual a posição, né, dessas mutações dentro da nossa proteína? Então, são os aminoácidos da posição 679 até 684. E qual a publicação relacionada à identificação e sequenciamento dessa mutação? Então, vocês podem clicar aqui e vocês terão acesso à mutação, podem copiar e colar aqui. Isso é interessante porque, às vezes, nós queremos saber quem identificou, se tem alguma informação adicional, se ele pode nos dar algo mais, né, a respeito dessa mutação, se é uma identificação já mais antiga, mais recente. E aí a gente tem aqui
a referência bibliográfica com as informações que foram usadas para conseguir inserir essa informação aqui. Então, pensem bem, né? Teve um artigo inteiro publicado que ajudou, né, a escrever essa linha aqui. Talvez alguma outra informação do artigo também foi utilizada em outros trechos, né? Mas a gente poderia ter, por exemplo, um artigo único exclusivamente para apontar aqui uma mutação que aconteceu. E aí nós vamos para outro tópico, que é o tópico de modificações de aminoácidos. Então, percebam que nós temos ainda algumas coisas aqui dentro do banco de dados, né? Algumas informações que vão aparecendo para nós, e nós temos então essa tabela aqui de modificação dos aminoácidos. Essa tabela é uma tabela também que vocês podem perceber que esse gráfico apresenta as regiões em que esses aminoácidos foram modificados, e ele vai começar não da menor modificação ou da recentemente identificada, mas da modificação que está mais no início da sequência, as mais intermediárias, né? E aqui as modificações aqui no final da sequência. E ele vai apresentando, né, quantos aminoácidos foram modificados. No número 1, ele coloca aqui na tabela. Os outros ele não apresenta, mas a gente consegue ver aqui, né, do 1082 até o 1126. Então, ele apresenta o comprimento, né, da sequência que foi modificada, e a gente consegue entender aqui esse número. Mas não é um menos o outro, tá? É desde o 391 até o 525, tá? Bom, então nós continuamos aqui no roteirinho, né? Essa proteína sofre algum tipo de modificação? Sofre, né? Qual? Então não preciso escrever todas, mas vale valorizar algumas que aparecem mais, né? Como, por exemplo, a glicosilação, algumas modificações que vão ser mais frequentes aqui dentro dessa tabela. Aí ele fala para que a gente vá lá na parte da estrutura, mas antes eu vou mostrar para vocês com relação a esse texto também, que é um texto bem interessante, porque muitas dessas modificações elas são pós-traducionais. Essa parte de glicolização é importante, porque essa proteína spike é uma glicoproteína, então essa modificação é necessária, né, para que ela tenha a sua função, e elas são feitas depois que a tradução acontece, por isso nós chamamos de modificações pós-traducionais. E aqui ele vai revelar para a gente algumas informações adicionais, algumas outras sequências, as publicações que estão relacionadas ao entendimento dessas modificações que vão acontecendo, né? Aqui alguns sítios, algumas posições também de alguns eventos importantes que acontecem dentro das células, né? Questão de anotação, a anotação é importante para a gente descobrir a função. Outras bancos de dados. Aqui a interação, então as subunidades que vão interagindo, essa glicoproteína spike, né, ele vai falando algumas coisas a respeito da interação dessa molécula, dessa proteína, alguns detalhes. Então nós vamos passando e percebendo como esse banco de dados é rico, né, com relação às informações que ele fornece para a gente. E aí nós vamos até aqui em estrutura, né? Aqui, só antes, dizendo para vocês, nós conseguimos encontrar também funções. Isso é bem interessante quando a gente quer entender as funções da proteína, que nós podemos clicar, então, e identificar o que já foi submetido, e também a gente pode colaborar, né, com informações novas. E aí nós vemos aqui para as interações e, por fim, a estrutura, né? Nós temos essa estrutura já apresentada aqui. A gente pode ampliar, diminuir, nós podemos girar, e nós conseguimos também apoiar o mouse sem clicar e perceber quais são os aminoácidos que estão localizados em cada região aqui, né, nessa estrutura que nós estamos visualizando. Então, ele pergunta aqui qual a posição demonstrada na estrutura 6KVN, que é a 6LVN, me desculpem, pessoal, 6LVN. Então, nós percebemos que aqui, ó, nós não temos a proteína completa. Deixa eu voltar aqui na estrutura. Modelada, né? Nós temos trechos da proteína que são modelados. Então, aqui ele apresenta qual é o trecho que está sendo modelado, a identificação, e qual é a posição. E aí a gente consegue saber quantos aminoácidos também estão envolvidos, né? Nessa modelagem aqui dessa proteína. Então, nós temos
a tabela com várias regiões, né? Cada região representa um trecho diferente. Então, aqui mais no final da proteína, aqui mais no começo. Eu cliquei nessa aqui também, mais no começo, né, da sequência proteica. Então, a gente vai percebendo que a modelagem ela foi acontecendo aqui por regiões. Então, nós clicamos nessa primeira aqui e vamos responder, né? Qual a posição demonstrada nessa estrutura? Colhe um print. O print, então, vai ser isso aqui, né? Para que vocês demonstrem que encontraram a mesma página que eu. E a posição, conforme eu mostrei aqui, né? Opa. Quando eu maximizo a página, ele perde a região onde estava. A posição é essa aqui. Então, vai desde o aminoácido 1168 até o aminoácido 1203, certo? E depois ele pergunta sobre a outra sequência, que é a 6LXT. Mais ou menos o mesmo tipo de resposta e colar o print aqui, né? E aí ele pergunta o que os gráficos nos trazem de informação. Então, é bem interessante, pessoal, porque nós temos aqui, deixa eu voltar, nós temos aqui um gráfico com uma estrutura já secundária, né? Terciária, na verdade, né? Nós temos a sequência proteica que foi apresentada linearmente, né? Nós temos aqui, ó, essa representação linear, que é uma estrutura secundária. Nós temos essa estrutura primária, que seria os aminoácidos propriamente ditos, né? Que nós temos aqui embaixo, nós conseguimos também obter o arquivo FASTA dessa sequência. E pensando então, uma estrutura secundária aqui e a estrutura terciária aqui, onde nós já conseguimos perceber betas dobraduras, alfas hélices, enfim, depende da sequência, a gente vai perceber alguma estrutura um pouco diferente. E quando a gente pensa nas informações que isso nos fornecem, elas são bem importantes porque muitas vezes a função da proteína ou da enzima está diretamente relacionada com o seu formato. Então, fazer modelagem de proteína fica super importante, né, para a gente descobrir qual é a forma dessa proteína propriamente dita, né? Então, a gente vai conseguindo associar proteínas estruturais, tem formatos diferentes, proteínas que são proteínas mais enzimáticas, catalisadoras, também tem formatos diferentes. Essa própria proteína é uma proteína que precisa ser reconhecida pela célula, então ela tem que ter um formato específico, senão a célula não vai reconhecê-la. As modificações específicas também. Então, essa questão de estrutura, né, da proteína, elas são bem importantes. É bem importante que a gente consiga entender. E aí vocês podem fazer uma inferência não baseado somente naquele primeiro modelo que eu apresentei para vocês, mas vocês podem clicando, aqui eu cliquei, mas ele está um pouquinho lento, né? Clicando e vocês vão percebendo como as estruturas são um pouco diferentes, né? E isso pode variar de uma sequência, né, para outra, porque são vários trechos da proteína que são analisados. Bom, gente, aqui então nós seguimos durante a nossa página. Nós encontramos famílias e domínios. Os domínios são as regiões realmente ativas, né, dessas proteínas, as regiões que são consideradas como regiões muito importantes para que essa proteína realmente seja funcional. Então, nós temos aqui os dois domínios que já foram descritos, as posições que esses domínios ocupam dentro da sequência linear. Nós podemos abrir e verificar quais são as sequências e, inclusive, dar um blast para saber se nós encontramos domínios similares, né, a esses domínios que nós estamos analisando. Algumas regiões que já foram identificadas com relação a domínios, algumas fusões, algumas funções específicas, né, os motivos da proteína. Aqui, novamente, ele apresenta um tópico de domínio com algumas explicações e algumas possibilidades de você analisar publicações, analisar as anotações, ou seja, as funções daquelas proteínas, aqueles domínios especificamente, buscar por similaridade, sequências similares, palavras-chave, famílias e domínios, bancos de dados. Então, aqui nós temos bancos de dados em que esses domínios vão aparecendo, que a gente pode trabalhar. E, por fim, a sequência propriamente dita. Esse é o formato que não vai para os softwares, para as ferramentas, porque ele tem esses números, né? E isso não é reconhecido. Então, nós temos que clicar no formato FASTA, obter essa sequência, e essa sim, ela pode ser enviada, mas muitas vezes com o próprio código, né? Esse código aqui, que foi aquele código que eu falei
para vocês buscarem no começo do nosso roteiro, é o código que eu posso usar também, que ele é reconhecido dentro do banco de dados e em alguns bancos de dados também. Então, para eu fazer um blast, eu não preciso necessariamente copiar o FACSA da sequência inteira, eu posso usar o código que já é o suficiente. Aqui com relação a polimorfismo, nós sabemos que ela sofre muita mutação, né? Eu peguei essa proteína, na verdade, foi bem intencional, né, essa escolha, no sentido de conseguir mostrar para vocês uma proteína que foi muito estudada, especialmente por conta da pandemia, né? Antes a gente já sabia da existência dessa proteína, mas depois com a pandemia ela foi muito estudada. As mutações também têm sido descritas, as pessoas estão trabalhando muito na identificação de mutações, porque isso influencia na virulência, na confecção das vacinas, né, na fabricação das vacinas. A questão dos variantes, né, se eles são naturais ou se eles são induzidos, é importante também identificar isso. Tem uma tabela toda feita, né, para os variantes naturais. Algumas outros bancos de dados que podem estar conversando aqui com o nosso UniProt, proteínas que são similares, referências cruzadas e bancos de dados de estruturas 3D. E por fim aqui nós temos algumas informações, né, adicionais com relação a enzimas, miscelâneas, famílias, domínios e outras informações. Com relação a essa parte 3D, uma coisa interessante também que vocês percebam é que eu tenho outros bancos de dados que fornecem estruturas que podem ser obtidas e comparadas, né? Nem toda proteína, pessoal, vai ter todo esse tanto de informação, tá? Então, eu peguei essa proteína justamente porque eu sabia que teria muita informação sobre ela, dada a importância de estudar essa proteína para conseguir tentar ajudar, né, com relação à pandemia. Mas a gente não vai ter essa informação toda para todas as proteínas que nós vamos analisando. Mas nesse caso, nós temos outros bancos de dados também que possuem aqui a estrutura 3D apresentada e a gente pode também clicar e abrir e analisar essa estrutura, né? Então, pessoal, vocês vão fazer agora, responder agora duas perguntinhas, né? Na verdade, são duas solicitações, não são bem perguntas. A primeira é para que vocês analisem toda essa página que vocês obtiveram aqui no UniProt com a busca dessa sequência e descreva quais as informações que você considera importantes. Eu peço que vocês desconsiderem as informações que eu já passei para vocês. Então, vocês percebam aquelas informações que vocês têm maior interesse, como domínios. Então, não falem muito sobre estrutura, porque a gente já tem um tópico, nem sobre as modificações dos aminoácidos aqui pós-traducionais, nem sobre a questão da mutagênese, mas sobrou muitas outras coisas, né, para que vocês possam explorar. Então, é importante que cada um agora consiga também trabalhar com aquilo que tem mais interesse, para que nem tudo fique direcionado só para aquilo que eu trabalho, para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu tenho utilizado rotineiramente, né? E por fim, eu solicito que vocês abram uma página de informação adicional, e aí tanto faz se vai ser uma página de informação adicional no próprio UniProt ou se vai levar para um outro banco de dados, uma outra ferramenta, que vocês abram essa página adicional e anotem aqui quais são as informações que vocês obtiveram. Coloque o link, né, qual foi a informação adicional que vocês clicaram para eu saber, e coloquem quais são as informações que vocês acham mais interessantes, que vocês conseguiram obter com essa abertura dessa página adicional. Quem tiver interesse pode abrir várias, né? Isso só vai fazer com que vocês conheçam mais o banco de dados. Bom, pessoal, agora nós vamos para a nossa última etapa do roteiro, onde nós teremos uma etapa de aplicando conhecimento. Então, essa etapa de aplicando conhecimento vai ser um pouquinho diferente das outras, porque eu não vou dizer para vocês exatamente o que vocês precisam fazer. Vocês vão usar o conhecimento que vocês adquiriram na disciplina, com todas as atividades práticas, com a revisão de literatura, com alguma coisa que vocês tenham interesse, e vão fazer a proposição de um problema e resolver utilizando as ferramentas e técnicas da bioinformática. Lembrando, pessoal, que essa é uma atividade prática de 3 horas. Eu não sei quanto tempo gastei já nesse vídeo, mas vocês descontem.
e vocês precisam realizar uma atividade compatível com o tempo restante. Então, não precisam descobrir uma coisa muito, né, extraordinária, fazer uma etapa muito complexa. Não, são atividades simples, são problemas simples para que vocês consigam demonstrar que vocês conseguem, dentro de bioinformática, pensar em um problema a ser resolvido, os objetivos que vocês precisam atingir para resolver esse problema, a metodologia que vocês vão usar e os resultados e discussões. Na parte de problema, pode ser uma simples frase dizendo: vocês querem descobrir se a proteína spike é mais parecida com a proteína de outro vírus, outra glicoproteína de algum outro vírus. Esse poderia ser um problema. Ou descobrir se uma proteína X é mais ou menos parecida dentro de um grupo de primatas. Enfim, desenhar primer, qualquer problema que vocês tiverem, estando ou não relacionado com as atividades práticas, vocês podem colocar aqui. E aí os objetivos, né? Olha, o objetivo de desenhar um part primer que seja específico. Pronto, não precisa ser uma coisa muito complexa, né? E aí a metodologia, vocês não precisam colocar detalhadamente, mas contar quais foram os bancos, se vocês acessaram alguma ferramenta, se vocês precisaram fazer uso de algum tipo de formato de arquivo, né, para conseguir acessar aquela ferramenta. E por final, apresentar os resultados e as discussões, lembrando de colocar os prints. Então, vocês coloquem todos os prints das células que vocês obtiveram, as mais importantes, claro, né? Não precisa colocar em todas elas. E discutindo como esse resultado ajuda vocês a responder esse problema que vocês tinham. Bom, gente, eu espero que vocês tenham sucesso na atividade de vocês. Qualquer coisa estou à disposição. E um bom trabalho a todos.